Senhor, irmãos, que alegria estar aqui mais uma vez, juntos, né? Para orarmos, buscarmos a presença, porque esse é o tempo, irmãos. Esse é o tempo. Eu acho que nunca teve um tempo mais necessário. Eu sei que todo tempo precisamos de orar, mas quando vai se afunilando a volta de Jesus, muitas coisas estão para acontecer. E aí nós precisamos de estar fortes no Senhor, porque a nossa carne ela é limitada. Isso é natural, mas o nosso espírito, ele é forte em Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor aqui em Gênesis, capítulo 12. Nós iremos ler esse capítulo até na altura do verso 9. Na altura do verso 9. Quero agradecer a irmã Eliana pelo convite. Que benção. Tem dias que nós estamos alinhando, né? E não tem dado certo. O trabalho, irmãos, às vezes eu venho de Gênesis 12. Isso, Gênesis 12, do 1 ao 9. E hoje deu certo, graças a Deus. Então vamos lá, eu vou ler os ímpares e os irmãos os pares, tá bom? Número 12, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. 2. E farei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor tinha dito, e foi Ló com ele. Era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, saiu do trabalho de Moré, e estava cantando os cananeus da terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se para Abraão na banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e ali ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Essa é uma palavra que ela impactou muito a minha vida de dezembro para cá. Se nós formos analisar, temos pouco tempo, mas eu vou falar de forma bem sucinta. Se você observar do verso 1 até o 9, iremos encontrar muitos verbos. É um trecho onde tem muitos verbos. O que é verbo? Verbo é toda palavra que indica ação. Então você observa que Abraão, ele foi alguém que sempre estava fazendo alguma coisa. Abraão sempre estava em movimento. E o fato dele obedecer à voz de Deus, sem ao menos o conhecer, isso aumenta ainda a credibilidade do cidadão. Porque, olha só, vamos no contexto, tem muita gente que acha que Abraão conhecia a Deus. Gente, não conhecia. Olha a realidade da vida dele. O pai dele, ou era um grande adorador de ídolos, ou no mínimo, ele fabricava ídolos para vender aquelas imagens. Então, por exemplo, se eu trabalho com algo porque eu acredito naquilo, certo? Então, o ambiente no qual Abraão foi criado era um ambiente de idolatria, que era algo natural na região no qual ele estava. E um ambiente de idolatria, quando ele
Abraão escuta a voz de Deus e aquela voz começou a gerar no coração dele uma fé diferente de muita gente. Entende isso? A palavra de Deus gerou atitude no coração de Abraão. Nós temos vindo ao círculo de oração, ano após ano. A reflexão que eu quero trazer agora para os irmãos é: a palavra de Deus, ela tem gerado o que no seu coração? Porque tem muita coisa que o Senhor começa a nos direcionar, e pelo fato de nunca a gente ter passado por essa experiência, nós não damos tanta credibilidade para o Senhor assim. E aí nós começamos a questionar. Abraão não questionou. Abraão saiu. É uma atitude, foi um movimento que Abraão fez, ele confiou. E quando ele saiu da terra dele, porque olha só, Deus te faz uma promessa, Deus te direciona, mas o caminhar para o cumprimento da promessa diz respeito a mim e a você. Isso entra a parte de crer, e Abraão creu. E você observa que a partir do momento Deus te faz uma promessa, Deus te dá uma direção, e o Senhor começa a te observar, a me observar, se nós vamos caminhar para que essa promessa seja cumprida na minha vida. Não existe promessa cumprida na vida de ninguém, se da nossa parte não houver uma atitude e um movimento. Nós precisamos de estar alinhando isso à palavra do Senhor. E quando eu digo movimento, Abraão, ele nos dá um exemplo que vai além do nosso, talvez, de um conhecimento que a gente possa ter até então. Abraão, quanto mais ele andava, quanto mais ele conquistava, mais o Senhor fazia promessa para ele. Você observa que Abraão, ele foi um pouco além, apareceu, depois que ele chegou em Canaã, ali no verso 5, você observa que a Bíblia diz assim, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estava ali os cananeus da terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei essa terra. Ou seja, o movimento que a gente faz em direção a uma promessa não alcança apenas a nós, mas a nossas gerações posteriores. Ele vai abençoar muito mais os nossos filhos, netos e bisnetos. Então, o que nós estamos plantando aqui hoje na fé, o movimento que a gente faz, isso vai não apenas nos alcançar, mas alcançar a nossa família. Precisamos de crer nisso. Só que isso também é verdade quando nós não nos movimentamos para tal coisa, sabia disso? Porque a nossa casa, os nossos filhos, famílias e pessoas adjacentes estão de olho em nós, muito mais do que gostaríamos. Nós influenciamos muito mais do que a gente pensa. A nossa fé, a nossa atitude, o nosso passo, o nosso sair para o cumprimento de uma promessa, ela alcança e influencia muita gente. E foi o que aconteceu aqui, ao ponto de Deus falar assim para Abraão, olha, eu abençoarei você, quem te abençoar eu vou abençoar também. E ali na parte 6 diz assim, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Então a responsabilidade, vamos trazer para nós aqui? Quando eu digo trazer responsabilidade para nós, no que tange a uma esfera cristã, nós influenciamos a sociedade que está inserida aqui. Se a sociedade está ruim, nós temos parte de culpa nisso. Porque, irmãos, a cada estatística do IBGE que acontece de períodos em períodos, se aumenta a quantidade que se diz em cristãos, mas a coisa não está casando. Se aumenta a quantidade de cristãos alcançados pelo IBGE, o porquê que a sociedade está pior? Que evangelho é esse? O evangelho mudou? Vocês já observaram isso? Tem gente que vira, nossa, o Brasil tem tantas porcentagens cristãs, eu fico triste. Eu fico triste, porque aumenta-se a porcentagem, mas a sociedade está um caos. Ao invés de melhorarmos, então, Tatiana, o que está acontecendo? Qual que é a incógnita? Nós não estamos fazendo o que estamos falando. Isso é contraditório.
Então, se nós alinharmos a nossa prática cristã no exemplo que está sendo dito hoje, que é Abraão, nós vamos alcançar as gerações posteriores com o nosso exemplo. Nós vamos influenciar. Agora, a questão que eu quero pontuar mais forte aqui, que eu gostaria que você saísse daqui hoje com isso bem cravado no teu coração, é que cada vez que nós temos uma atitude, o Senhor renova promessas. E lá no capítulo 13 em diante, até o 17, você vai observar que Abraão, ele peregrinou a vida inteira. Ele não só chegou na terra de Canaã e descansou. Ele foi por processo. O Senhor falou, olha, vai para a terra de Canaã, ok. Foi isso que é para fazer? Então eu vou. E foi. Quando chegou nesse período do cumprimento da promessa que Deus fez para Abraão, e eu acho Abraão aqui extraordinário, a Bíblia diz que ele não estendeu a tenda para descansar, tendo em vista que lá, gente, era a pé mesmo, tá? E a Bíblia diz que Abraão, ele saiu de Ur, ele não saiu sozinho. Quando eu digo sozinho, com a mão na frente e outra atrás, sem nada. Tem gente que pensa que Abraão era pobre, Abraão era rico. E a Bíblia diz que ele saiu consigo e levou as suas fazendas. O que a Bíblia diz fazenda? O seu gado, seus empregados. Isso quer dizer fazenda na Bíblia, nesse contexto aqui. Então ele foi com um monte de gente, foi a pé. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele não começou a organizar, olha, arruma essa tenda, agora eu vou estender uma rede e vou descansar. Ele não descansou. A Bíblia diz que quando ele chegou em Canaã, ele edificou um altar de adoração. Quando nós alcançamos uma promessa, a tendência nossa ser humano é o quê? Ai, agora eu estou bem, oh glória. Não, a palavra do Senhor diz que nós temos que edificar um altar. Edificar altar dá trabalho. Edificar altar é para quem é adorador. Não é para quem apenas quer usufruir de uma promessa. Na verdade, muitos de nós queremos só usufruir das mãos, mas não queremos estar nos pés. Por isso que não condiz a porcentagem de cristãos com a calamidade que a sociedade se encontra. Porque muitos querem bênçãos, querem a mão. Gente, é bom demais. Mas o Senhor chama nesta manhã você e eu para que nós estejamos primeiro nos pés do Senhor. Aprendendo. Entende isso? Aprendendo. E fazendo notório isso externamente para que outras pessoas possam valorizar a Deus, não só como um Deus provedor, mas um Deus que capacita e faz de mim e de você um instrumento da parte dele. E por fim, ele continuou caminhando. E na segunda etapa da promessa que Deus fez para Abraão, ele não só edificou o altar, deixou lá arrumadinho. Ele edificou e invocou o nome do Senhor. Isso mostra que a nossa vida cristã, o nosso patamar de relacionamento com Deus, ele precisa de aumentar cada vez que a gente alcança uma promessa. Só que temos uma tendência de recuar. Parece que o nosso teor de adoração, o Senhor me fez chegar aqui, ok, edifiquei um altar. Mais uma bênção naquele passo e a nossa adoração parece que vai recuando. O culto de ensino já não é tão necessário. Nós ficamos muito envolvidos vivendo o cumprimento da promessa e deixamos de edificar o altar e o que dirá invocar. Que as promessas cumpridas na minha e na sua vida façam com que o nosso relacionamento fique muito mais forte com o Senhor e não nos distancie do Senhor. É justamente ao contrário, é que Abraão está nos ensinando nessa manhã. Quanto mais promessa Deus te dá, mais perto você está dos pés do Senhor. Mais crente nós temos que ter. Porque isso vai alcançar outras gerações. Lembra, olha Abraão, você será bendita através de você, da sua atitude de edificar um altar. A sua atitude de invocar o nome do Senhor, eu vou fazer com que todas as famílias sejam benditas. Olha a responsabilidade do nosso posicionamento numa promessa. A responsabilidade é muito maior. Fizemos o projetando, né? Deus está abençoando, Deus está fazendo milagre, e aí a gente parece que quer distanciar. Não, é justamente ao contrário. Quanto mais promessa cumprida, mais perto eu estou do Senhor. Quanto mais promessa cumprida, mais eu invoco o nome do Senhor.
Muito mais. Muito mais. E aí Abraão estava cansado, e eu estou já concluindo. Peregrinou a uma vida inteira. Toda a vida de Abraão foi um processo de peregrinação. E peregrinação é muito diferente, peregrinar, de andarilho, viu? Peregrinar é você ter um propósito, você ter um foco. Eu sei aonde que eu vou chegar. Tem muita gente que confunde. Ah, fulano ali é peregrino. Não, não é peregrino, não. Ele não sabe para onde que vai. Abraão não andava assim, mulambento, não. O cara tinha postura. Ele caminhava, mas caminhava com postura, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Entende? Então é isso que nós precisamos de ter. Chegou uma idade, como eu estou vendo algumas irmãs aqui, caminhou, está caminhando, missionária Leonora e um monte de irmãs, irmã Iraídes, caminhando com o Senhor. A gente sabe que por mais saudável que a gente esteja, a idade vai trazendo debilidade para o corpo físico. E aí aquela promessa que talvez o Senhor te fez, missionária Leonora, e aí você pensa, o Senhor não vai cumprir mais. Mas o Senhor, diante das nossas debilidades, Ele não nos priva de viver a promessa, mas Ele nos dá outra estratégia para alcançar a promessa. Outra estratégia. Ah, mas não vai dar mais porque eu não dou conta de peregrinar como eu fazia. Quem sabe Abraão pensou dessa forma? Eu não dou conta mais de caminhar, as pernas já estão fracas. E o Senhor chama Abraão e falou assim, Abraão, vem aqui. Eu sei da sua condição real, eu sei que o corpo físico envelhece, mas ainda tem algo para eu cumprir na tua vida. Mas como eu não dou conta mais de ir onde o Senhor já mandou eu a vida inteira, ok, olha para esse monte. É a última caminhada que você vai fazer, você vai subir no mais alto. É a última, Senhor. Gente, eu estou parafraseando aqui. É a última. E aí o Senhor, durante uma vida inteira de Abraão, o Senhor usou as pernas, a força das pernas para andar, para caminhar, para conquistar Canaã, para andar muito mais. Mas chegou um tempo que Abraão não tinha mais essa força. Eu não sei como que você está hoje, talvez fisicamente. Talvez tem diagnóstico para receber. Mas mesmo assim, o Senhor é o Deus que te capacita. Talvez não é dessa maneira, mas Deus dá outra estratégia como deu para Abraão. E Abraão subiu, e naquele momento o Senhor disse para Abraão, falou assim, Abraão, olha, aonde o teu olhar alcançar, eu vou dar a tua posteridade. O Senhor não usou aqui as pernas, o sistema motor, psicomotor de Abraão, mas o Senhor começou a dar para ele visão. Ele adapta a cada condição humana. Se nós não podemos ir dessa forma, o Senhor fala, vai dessa. Não dou conta, Senhor. Pois é, mas eu vou cumprir a promessa na tua vida. Agora eu estou usando a tua visão. Onde você alcançar a sua visão, eu darei a sua posteridade. E assim aconteceu na vida de Abraão. E é o que vai acontecer na nossa vida. Mas nós temos que ter a disposição de sair, de fazer. E quando chegar, edifica um altar, invoca o nome do Senhor, porque é cada estímulo que o Senhor nos dá, vai mais, vai um pouquinho, eu não dou conta, então vamos lá, vamos mudar a estratégia. Mudou a estratégia e mesmo assim a gente foi. São bênçãos que não podemos contar, não podemos. Irmãs e irmãos, vai chegar um tempo que nós vamos ter que mudar a estratégia de adoração. Eu lembro direitinho, fez 1 ano que eu vim aqui para a sede, em novembro. E logo, não sei se foi naquele mesmo ano, Deus me deu uma visão. Quem estava no culto? Eu cantei uma canção, o Espírito Santo falou, fala a visão que eu te dei, o sonho que eu tive. O mundo passando por uma crise muito grande. E aí o Senhor, eu via descer do céu como uma bolha de sabão, assim, blindando a igreja. Toda a igreja, um trem bem grandão, assim. E aí o Senhor falava assim para mim, será blindado aquele que tem uma vida de fidelidade e obediência para comigo. Essa crise não vai alcançar essas pessoas que têm esse perfil. O Espírito Santo falou para mim, aí o Senhor descia, eu vi assim, descer lá de cima, a igreja assim, sendo blindada. Aí o Senhor falou assim, a prosperidade que eu vou dar para aqueles que têm relacionamento comigo e são obedientes, é para que possa abençoar os outros, é para repartir. Irmãos,
Eu estava orando ali, chorando, falei, Senhor, a estimativa de uma crise nesse ano de 2026 é gigantesca. Vocês não têm noção. E não é só no Brasil. São grandes empresários, eu digo empresários internacionais. Uma grande crise vai ser instaurada no planeta econômico, vai alcançar todas as nações. Todas. O segredo é estar na presença. O segredo é estar na presença. Faz o que o Senhor está mandando, que o Senhor já colocou no teu coração. Faz. Seja como Abraão. Não precisa ter uma explicação humana, uma lógica. Só faz. Porque à medida que nós fizermos, o Senhor vai nos fazer alcançar muito mais coisas. Não se atemorize com más notícias. Igual, se eu não me engano, no Salmo 113. Não se aterrorize com isso. Existe uma promessa e o povo de Deus está guardado. A nossa mente tem que estar na palavra. Não se desespere com isso. O Senhor é Deus e Ele vai suprir como Ele sempre supriu. Mas que virá dias difíceis. Esse ano vai vir. Vai vir. Mas que o Senhor prospere a nós. A prosperidade precisa de estar nas nossas mãos para que a gente possa multiplicar e abençoar na vida de outros. Foi isso que aconteceu. Abraão foi obediente. E aquilo que Deus colocou na mão dele alcançou outras pessoas. Esse é o segredo da palavra. Esse é o segredo. Quer bênçãos para quê? Lembra que a palavra do Senhor diz assim, olha, vocês pedem, mas pedem mal, por isso que não recebe. O que o Senhor estava dizendo não é a forma de pedir que estava errada. Ah, eu vou orar primeiro o Pai Nosso, depois eu vou... Não é o jeito, é a intenção do coração. Por quê? Porque nós pedimos, às vezes, pensando somente em nós. E aí a Bíblia fala, ó, vocês não recebem porque pedem apenas para o seu bel prazer. Estamos pecando. Aquilo que queremos adquirir diante do Senhor precisa para alcançar a vida de outros. Seja em todas as esferas. Que isso esteja no nosso coração nesse dia de hoje. Deus abençoe, irmã.